Eu sou a Levasca, artista visual da Paraíba, moro na cidade de João Pessoa, cidade onde eu nasci também. E eu vim apresentar para vocês hoje, nessa primeira parte do vídeo, falar um pouco sobre a poética que eu venho desenvolvendo, o projeto que eu venho desenvolvendo, e depois ensinar, né, como é que faz a parte prática, né, do suporte, né, que eu estou utilizando o suporte papel e trabalhando com uma técnica chamada antotipia. Primeiramente, eu mandei esse projeto para uma residência chamada Mulheres em Residência, que era uma residência com mulheres fotógrafas de todo o país. Eu tive a honra de ser selecionada e a minha tutora é a Patrícia Jerônimo, que é uma artista muito sensível e ela funcionou realmente como orientadora do nosso afeto, nossas questões. Foram momentos muito intensos e ela também trabalha com processos alternativos na fotografia. E por esse motivo eu a escolhi e ela me escolheu também por motivos semelhantes. Nessa residência a gente teve a oportunidade de trocar, né, com outras mulheres que faziam parte do grupo, com a Sunshine, com a Mirelle, com a Milena, com a Lorna e com a Lilian. E durante a pesquisa, né, a priori eu mandei um projeto, que era um projeto para falar sobre as mulheres da minha família, especificamente minha mãe e meus dois avós, né? E aí depois, no decorrer do projeto, eu acabei indo muito para a questão das raízes como lugar de cura. E a princípio eu parti de uma memória sobre a minha avó materna, que se chamava Terezinha, e eu comecei a investigar, né, tentando investigar nos arquivos de família se existia alguma fotografia dela jovem. E a única fotografia que a minha mãe encontrou foi uma fotografia 3x4, que é uma data, mas que a gente não consegue muito bem compreender que data é essa, porque ela está muito danificada pelo tempo e parece ser um carimbo, algo do tipo, e a gente não consegue identificar essa data. É a única foto que eu tenho da minha avó Terezinha jovem, né? Então, os únicos registros que a gente tem enquanto memória familiar é um registro de uma mulher negra, periférica, que trabalhava em fábricas de sisal, porque a cidade que ela residia chama-se Bahia, é uma região que fica na região metropolitana aqui de João Pessoa. E antigamente, na década de 60, 70 e 80, tinham muitas fábricas de sisal lá. Então, isso seria outra parte da pesquisa no futuro, né? Tentar fazer revelações fotográficas nas cordas e para tentar fazer instalações com essas cordas. E eu fui pesquisando como geralmente acontece, né? Quando a gente não tem imagens sobre uma pessoa, a oralidade ela funciona como uma produtora de imagens sobre essa pessoa. Então minha mãe, eu fiz uma série de entrevistas com a minha mãe e ela me disse que vovó, né, tinha perdido a mãe muito cedo. Então a vida da minha avó tem início, ela emerge, né, com uma experiência traumática, que ela perdeu a avó, a mãe, vítima de atropelamento ainda quando tinha 3 anos. E aí ela sai da cidade que ela nasceu, que era Itabaiana, na cidade do interior da Paraíba, e vem residir em Bahia. E ela é adotada por uma família, a irmã dela é adotada por outra família. E aí, segundo os relatos da minha mãe, ela não tinha uma relação muito pacífica com a mãe adotiva, e tinha no pai esse lugar mais de aconchego, de amor, de amparo. E essa imagem da minha avó retorna quando a Patrícia ela passa um texto da Conceição Evaristo, que fala sobre os olhos trata de uma mulher que fica atordoada porque não consegue lembrar a cor dos olhos da mãe dela. E aí quando a gente foi debater esse texto, eu disse que eu lembrava a cor dos olhos da minha avó, que ela tinha os olhos claros, era uma cor bem bonita, mas que eu não entendia porque ela tinha um olhar em certa medida triste ou meio distante, assim, parecia que ela estava olhando para alguma coisa atrás de nós, assim, ela tinha um olhar um pouco triste. E aí, na segunda experiência, que seria a experiência de ter amor, de ter afeto, ela casou com meu avô durante a juventude era alcoólatra, e ela sofreu muito com meu avô. Meu avô nunca foi uma pessoa muito fácil, e eu não tenho nenhuma memória dele sendo amoroso com a minha avó. Assim.
São raras as vezes que eu vi um mínimo de afeto. Ele sempre, nunca tratou ela com muito afeto. Então, minha avó ela sempre foi conhecida por todos como uma mulher que trabalhou muito, que não teve infância, que não teve juventude e que viveu também para criar os filhos. Né? Então, é uma mulher que trabalha em fábricas e que tem essa relação afetiva que está marcada por essa distância, né? De um casamento que não estão próximos. E aí, quando eu, ano retrasado, em 2019, meu marido foi fazer doutorado, eu fui morar lá em Lisboa, e aí eu conheci um lugar chamado Imagerie, que é a Casa da Imagem, que é um lugar que é mantido por um casal chamado Magda e Domingos, e lá eu aprendi sobre processos alternativos fotográficos, especificamente com goma bicromatada na época, e aí eu refiz uma imagem do casamento do meu pai, porque eu percebo que, assim como a minha avó, ela não tinha como eu vou dizer, ela não tinha esse lugar de afeto com o seu companheiro, em certa medida meu pai também não teve esse lugar, minha mãe não teve esse lugar de amar com meu pai. Obviamente que são situações diferentes, né? O problema do meu avô era uma questão do álcool mesmo, e do meu pai é que ele sempre foi um homem muito distante e que eu tenho também pouquíssimas memórias deles dois tendo essa relação afetiva, né? E aí, meu pai sempre foi muito ausente nos eventos, tal, ele dizia que não gostava. E aí eu comecei a perceber, observando o álbum de família, o que restou do álbum de casamento deles dois, que de certa medida meu pai sempre foi um homem ausente, como se fosse um corpo que está ali, mas ele nunca estava, né, próximo da minha mãe. E aí eu comecei a ver, tanto durante a residência, a conversa com outras mulheres, como de certa forma minha mãe herdou essa herança de uma pessoa que nunca está próxima, né, que foi o casamento do meu pai e da minha mãe. E aí na ocasião eu aprendi a fazer apagamento manual, que a gente revela. O processo da goma é um processo bem longo. E aí eu revelei a foto deles em laranja e depois eu apaguei manualmente do meu pai, que lá eles fazem isso também com os familiares, em outras poéticas com outras questões. E aí a Magda me ensinou como é que fazia isso e tal. E aí eu parti dessa imagem e comecei a refazer um álbum de família para minha avó e para minha mãe, que seria fotografar espaços onde elas andavam, lugares que a gente morou, e aí fazer outra história, contar outra história que não seja uma história de um homem que nunca está perto, de um afastamento amoroso. E aí eu acabei fazendo fotografias de espaços onde elas trabalharam, da minha mãe, da Duque de Caxias, da Lagoa, e eu fotografo espaços, não necessariamente é o próprio lugar onde ela trabalhou, mas seria o lugar onde ela transitou, né? Como também da minha avó e também da minha avó paterna. Perguntei também ao meu pai sobre a relação da minha avó paterna com meu avô, e ele também disse que era um lugar de silêncio, que meu avô não deixava ela falar muito, que ele era o centro das atenções. E aí tem várias histórias que meu pai contava quando a gente era criança, de um prostíbulo, enfim, do meu avô ser um homem muito mais dado ao mundo do que a minha avó. E aí são histórias que se repetem no Nordeste brasileiro até meados da década de 80, e que a partir de hoje, com o movimento feminista, né, com uma série de dispositivos que a gente tem na internet ou fora dele, na academia, que fazem com que a gente repense a nossa memória, né? Então, de certa forma, eu estou produzindo uma coisa para que ela não perdure, mas que é como se fosse relembrar essas questões para que venham outras memórias. E aí na residência eu estou investigando também letreiros, e vou fazendo uma garrafada com as coisas que a minha mãe lembrava, com uma garrafada específica para curar feridas, né, femininas internas do útero. E aí eu peguei as propriedades dessas garrafadas e fui mudando o processo. E também estou trabalhando com a própria materialidade do álbum familiar, que seria as ausências também.
Bem, gente, agora eu vou ensinar para vocês, né? Parte da minha poética é do próprio suporte, e aí eu trabalho com a fotografia do século XIX, um processo alternativo fotográfico que se chama antotipia. Esse processo partiu de investigações sobre material fotossensível feito com plantas, sejam raízes, pétalas de flores ou das próprias folhas, e a gente emociona isso e transforma em material fotossensível. Por que eu utilizo a antotipia e não outro processo alternativo agora na minha pesquisa? Porque a antotipia é um processo de revelação efêmero. Então, a gente produz a imagem a partir do sol, né? A gente leva para o sol para formar a imagem, e se você deixar essa fotografia depois que formou a imagem, recebendo ainda a luz UV, ela vai sumir, né? Então é um processo de revelação fotográfica que a gente pode considerar como efêmero, então a imagem ela vai esmaecer. A gente não sabe muito bem, a partir da literatura, quanto tempo dura uma antotipia que esteja, que não esteja guardada no saco preto, num lugar escuro, e ela esteja o tempo todo disposta, né, a receber essas luzes UV, mas é sabido que essa imagem, com o tempo, ela vai esvanecendo, ela vai sumindo. E aí, como eu trabalho com a memória que é lacunar, essa memória familiar que a gente não sabe muito bem, não tem todos os processos, enfim, eu acabo revelando tanto as fotos da minha família como as fotos dos lugares em que a minha avó materna e a minha avó paterna moraram. Eu estou revisitando esse lugar e fotografando agora no presente. E também trabalho com a impressão direta com a folha. Então, para fazer esse processo alternativo, a gente vai precisar de açafrão da terra. É importante que seja, você comprar um açafrão que tem o nome da terra na embalagem, porque existe outro tipo de açafrão que ele é um amarelo mais claro e a gente não tem muito contraste na imagem, digamos assim, que a gente vai formar, né? Então é importante que seja açafrão da terra. A outra coisa que a gente vai precisar é de um lugar, de um recipiente para fazer a mistura. Se esse recipiente for de plástico, é importante deixar apenas para fazer a mistura, porque o açafrão ele vai manchar. Se vocês não tiverem açafrão, vocês podem fazer essa mesma experiência com coloral, que é uma parte, né, da nossa alimentação diária no Nordeste, então é bem fácil de encontrar. No supermercado também é super barato. A gente vai precisar de uma colher dessa pequenininha para fazer uma mistura. De álcool. O álcool que eu utilizo, que dá um melhor contraste, seria um álcool acima de 70%. Se vocês não acharem esse álcool acima de 70%, você pode comprar, no posto de gasolina, comprar álcool para automóveis. Como esse álcool ele tem um cheiro muito forte, se você for alérgico, é importante que você utilize máscara e também, se possível, luva, né? Se você tiver, porventura, tiver alguma alergia, porque realmente o cheiro é bastante forte. Outra coisa que é importante também são esses ganchinhos que a gente compra em papelarias, as presilhas. Elas são super baratas, geralmente essas pequenas custam menos de R$1. Ou se você não conseguir encontrar essas presilhas, vocês podem usar também pregador de roupa, que é isso que a gente vai colocar para prender a imagem. Outra coisa que a gente vai precisar também é papel. A gente pode utilizar para açafrão ou papel manteiga, que é super barato, ou papel aquarela. Com açafrão especificamente, esses dois papéis eles funcionam muito bem. Já se você for usar outros sumos, nem todos eles aderem no papel manteiga. E a principal coisa, né, uma das principais, seria a base para fazer a imagem, né? Então a gente vai precisar ou de um pedacinho de papelão, desses mais durinhos, ou de um pedaço de isopor também mais duro, e uma placa de vidro que a gente vai colocar em cima desse suporte de papelão, ou um vidro em cima do outro. Mas é importante que a gente consiga fazer isso que a gente chama de sanduíche, ou seja, quando eu fizer aqui a emulsão, a gente vai prender esse material e aí vai levar ao sol, né? Então ele vai ficar mais ou menos assim, com a imagem aqui no meio.
Se vocês não tiverem, não acharem de jeito nenhum, tiver uma dificuldade, por exemplo, de encontrar o vidro, né, cortado e tal, você pode usar um porta-retrato. E aí o porta-retrato ele tem uma vantagem porque você já vai colocar a imagem no meio, ele geralmente tem um vidro, um acetato na frente, e você já leva no porta-retrato mesmo para o sol, né? Outra coisa também que é importante são as escolhas do que a gente quer revelar. Então, se a gente quer revelar folhas, a gente tem que escolher o tipo de folha que a gente vai trabalhar, né? Pensar toda essa estrutura da folha, qual é a imagem que a gente quer fazer. E aí essas folhas que tem, são ruídas, né, carcomidas por insetos, elas também fazem desenhos bem interessantes. A gente pode fazer sobreposições, enfim. Aí você escolhe as folhas, podem ser folhas secas ou folha verde. Folha seca ela tem uma vantagem porque ela não vai suar tanto. Então às vezes a folha verde ela soa um pouco e pode esse suor aparecer na sua imagem final. Outra coisa que a gente precisa ter é pincéis, e aqui eu tenho 4 exemplos, todos de cerda macia. Se vocês também podem utilizar aqueles pincéis que tem uma esponja na ponta, ele também funciona bem. E aí depende do tipo de desenho que você quer fazer na imagem, certo? Então, vamos começar. Primeiro, a gente tem que colocar uma colher, dessa aqui pequenininha, de açafrão, no recipiente que a gente escolheu para esse fim. Então, a gente vai colocar uma colher de açafrão. Para cada colher de açafrão, a gente vai colocar 4 de álcool. Se você colocar mais, digamos 5, também vai funcionar. Mas essa medida ela funciona perfeitamente. No caso de outros pós, né, de outros temperos, às vezes a gente precisa adicionar mais álcool. Então, a antotipia ela também parte muito do teste e da sua relação. A relação que o artista vai estabelecer com as plantas, e é um processo de bastante paciência, porque você tem que fazer anotações dos estudos que você está desenvolvendo. Então, você vai misturar. Vocês vão perceber que vai ficar uma espécie de borra, né, no fundo, mas não tem problema. Você mistura bem. E aí a gente vai fazer o que é importante nesse processo, que se chama emulsão. Eu vou colocar, né, essa mistura do açafrão com álcool aqui sobre o papel. Então eu escolho um pincel e aí vou realizar a mistura. No caso, como eu falei, é um pincel de cerda macia, e aí você coloca, retira um pouco do excesso aqui na ponta, e aí você vai emulsionar o papel. E aí você faz o desenho que você achar melhor, né? E aí vai produzindo esses papéis. Se você perceber que tem um tipo de papel, um tipo de desenho que você quer fazer, então você pode fazer um desenho circular, né? Enfim, você vai escolhendo qual é a parte que você vai emocionar. Uma coisa que é muito importante é não emocionar todo o papel se você não tem a base maior do que o papel, que seria isso aqui. Então, eu estou emocionando só o meio, porque quando eu for prender os ganchos, esse gancho não vai aparecer na impressão. Então, se eu emocionar todo o papel e colocar do mesmo tamanho, o papel do mesmo tamanho do vidro que eu tenho, do suporte que eu tenho, esses ganchinhos vão ser revelados no sol, então vai aparecer o gancho. Então, se isso não for a sua opção, né, dentro da poética, é importante não colocar do mesmo tamanho, ou senão emocionar uma parte menor do papel. Então, aí a gente vai fazendo. E aí vocês podem fazer qualquer movimento. Esse movimento da pincelada é muito importante, porque o processo da antotipia, ele é um processo que está entre a fotografia e a pintura, então é o que a gente chama de processo pictórico, né? Então é importante que você deixe as marcas do pincel, né, esses traços mais próximos da pintura, no papel também. Vocês vão perceber
que vai ficar uma série de bolinhas, né, de pedacinhos do açafrão, e aí a gente vai esperar secar um pouco para poder retirar esses excessos que ficam no papel. Pronto, emulsionamos o papel. Aí agora a gente vai retirar esse excesso, como eu falei. Tem duas formas de fazer. Ou você, quando for fazer essa mistura, terminou de fazer a mistura, você vai coar essa mistura num filtro de café ou no voal, num pano bem fininho. E aí vai tirar a parte que não esteja com esses pedacinhos do açafrão. Ou você vai fazer o que eu faço geralmente, que é esperar secar um pouco. E aí, esse material que já está seco, você vai retirar o excesso. Então, você vai pegar outro pincel seco e você vai varrer esse excesso que ficou no papel. Então, você vai retirar aqui. Então, esse papel já está pronto para a gente queimar no sol. Vou fazer aqui mais dois. Aqui do papel aquarela. Bem simples, só varrer pro canto mesmo. É bom esperar secar um pouquinho, porque senão você pode arrastar o desenho, né, que você fez inicialmente. Então, depois que a gente retirou todo o excesso, né, com o pincel seco, a gente vai fazer agora a montagem da imagem. Então, a gente pode fazer a antotipia ou por fotograma, que seria uma impressão do formato da folha, da flor, enfim, de qualquer elemento da natureza que você queira utilizar. Ou você pode fazer uma impressão fotográfica por meio de uma transparência, né? Então, a transparência, ela é vendida em materiais em papelarias, enfim, qualquer casa dessa que tem material escolar. E se você não encontrar a transparência, ela também é vendida na internet. Ela era utilizada algumas décadas atrás em escolas quando se tinha um retroprojetor, né? O professor colocava a transparência que tinha o material didático. Então, só pode ser transparência que seja de jato de tinta. A transparência que é feita com laser, ela não funciona bem para a antotipia, então, para que apareça melhor a imagem, que tenha mais contraste, é importante que seja jato de tinta. Você pode fazer uma revelação do negativo ou do positivo da fotografia e sempre aumentar o contraste da foto e colocá-la em preto e branco, né? Então, você vai revelar. Para saber o lado que você revela a transparência, porque às vezes quando você pega parece que é uma coisa só, seria o lado que gruda o seu dedo. Então você pode pegar um pouquinho de água bem na pontinha e aí o lado que grudar o seu dedo é o lado que você deve imprimir a imagem, né? Então, se você imprimir no lado contrário, essa imagem ela não vai grudar na transparência, você vai perder a impressão. Então tem várias marcas que são vendidas na internet que você pode ter acesso, ou você pode misturar a fotografia com as próprias plantas, né? Então vou fazer aqui uma montagem para a gente ver como é que monta e leva até o sol. Então, como eu disse anteriormente, né, a gente vai utilizar uma placa durinha, pode ser papelão, pode ser outro vidro, pode ser isopor. A gente vai dispor o papel que a gente acabou de emulsionar e a gente vai colocar a nossa fotografia aqui. Como vocês estão vendo, né, a fotografia ela tá maior do que o que eu pincelei, então vai ficar orgânico. Toda a imagem ela vai aparecer dentro da pincelada. Se a gente pincelar mais para cá, por exemplo, vai aparecer a marca da fotografia. Então vai ficar um quadrado e essa outra parte aqui vai ficar de outra cor. Então, se você quiser fazer uma fotografia mais orgânica, que esteja toda dentro do papel, então você emulsiona uma parte
menor do que a fotografia que você vai colocar em cima, ok? E aí, ou seja, essa superfície dura, o papel aquarela ou manteiga emulsionado e a transparência em cima, e aí a gente vai pegar o vidro e vai colocar aqui em cima, né? E aí a gente vai prender, quanto mais preso essa imagem tiver, melhor vai ser a qualidade. Então a gente tem que fazer um sanduíche mesmo com essa fotografia e ela vai ficar aqui bem próxima, bem rente. Então a gente fez essa primeira forma. Outra forma de fazer seria fazer com a própria planta como uma forma de impressão, né? Então você vai retirar aqui a transparência, a gente vai colocar um papel maior, foi o papel que eu emulsionei, e a gente vai pegar essa folha, que é uma folha que está toda deteriorada, né? Já foi bem comida, né, por insetos, e aí a gente vai colocar ela no papel, então ela vai ficar assim, dessa forma. Então a gente vai colocar, e aí você escolhe o lado. Na botânica se diz que é o lado do sol e o lado da terra, né? Então do solo, então a gente vai colocar aqui o lado do sol para cima. E aí você vai colocar o vidro por cima, e aí você vai ter a formação dessa imagem. Então essa imagem que queimar, ela vai ficar mais escura, e a outra parte do papel vai ficar mais clara, e em alguns casos vai até sumir completamente, como o exemplo que eu vou mostrar aqui. Então você vai colocar os ganchos, prender bem, principalmente quando forem fazer com plantas, né, direto com o fotograma da planta, é muito importante, porque a folha ela tem uma ranhura, e aí às vezes ela não fica muito rente, é diferente de quando a gente faz com a transparência da fotografia, né? Então é importante colocar vários ganchos, sempre do lado que tem esse finalzinho aqui, esse cabinho, é importante prender, e aí vai ficar assim. Após a gente fazer isso, a gente vai levar essa fotografia para o sol e vai deixar ela. Aqui em João Pessoa, eu estou deixando geralmente 3 horas, de 2h30 a 3 horas. Como eu disse, o processo de tantotipia é um processo de muito teste, muita experimentação, e aí vocês vão se adequando à realidade, né, solar de vocês, de onde vocês estejam fazendo. Então, tem processos que levam dias e tem processos que levam horas, né? O açafrão é um material que queima muito rápido. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui para a gente dar uma olhada, né? Então, tem desde processos que eu fiz pensando essa questão da poética da minha família, como também as impressões com plantas, né? Então, elas podem ficar assim, né? Daqui é um desenho que eu fiz com as folhas, aqui também com a folha, aqui ó, também com a folha, né? Vocês percebem que onde está a folha ficou mais escura e as outras partes vão ficar mais claras. E aí tem várias formas de a gente conceber essa imagem. Então aqui foi a imagem que eu fiz com raízes, também com açafrão. Aqui outra foto com folhas. E aí vocês podem também, para quem gosta de aquarela, né? A tantotipia com açafrão é bom porque ela pode também aquarelar um pouco a imagem, então você pode colocar pequenas poças, né, e formando essa poética, essa imagem que você quer trazer para a obra final. Aqui é uma forma também de você emocionar, né, pequenas partes, e você vai formando um desenho, né, que vocês podem fazer. Aqui é o que eu fiz com a família do meu pai, né, essa aqui é a minha avó, minha tia e meu avô, né, e aí vocês percebem, né, isso aqui já é uma imagem que está há um certo tempo e ela já vai sumindo um pouco. Isso daqui eu trouxe para a gente pensar, porque quando sair do sol a imagem vai ficar nessa tonalidade aqui, geralmente de amarelo, né? Então, para chegar nessa imagem mais amarronzada, mais,
né, mais terrosa, a gente vai fazer outro processo que se chama viragem. O que é viragem? É a gente mudar de uma cor para outra. Então, para fazer a viragem, a gente vai terminar de emulsionar, de levar esse papel para o sol, e após 2 horas a gente vai fazer o outro processo. Então, para realizar o que a gente chama de viragem, a gente vai colocar meio litro de água numa travessa, numa bandeja. Tem que ser meio litro de água morna, né? Depois a gente vai colocar 15 colheres de bicarbonato de sódio. E aí vocês vão misturar esse bicarbonato até dissolver completamente na água morna. E vão colocar 3 colheres de sal de cozinha. E vão misturar, continuar misturando. Isso só pode ser feito depois que você já revelou a imagem, né? Isso é um processo para mudar do amarelo para esse tom mais terroso. Então, depois que você misturou, você vai colocar, né, esse papel que você fez, né, na água, e ele vai alterar a cor dele. Então, você vai deixar um pouco. E aí vocês percebem, né, que ele saiu do amarelo e mudou o tom. Depois que ele alterar a cor, você vai levar para algum lugar e prender, ou deixar numa superfície que ele fique reto para engelhar o mínimo possível, porque a gente está trabalhando, né, com papel manteiga. No papel aquarela não precisa ter tanto cuidado nessa questão de amarrotar o papel. E aí isso aqui é o que a gente chama de viragem, né? Então vocês podem fazer ou no tom amarelo ou nesse tom mais laranja. Ok?